uma eleição aberta. Marília Reis, líder das pesquisas. E a grande pergunta é quem vai para o segundo turno com Marília. Estão 4 candidatos aí na disputa, né? Danilo Cabral, do PSB, o do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, e o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. Se você me perguntasse quem é o favorito para chegar ao segundo turno, na tua opinião, Mário, é uma incógnita, mas eu acho que a reta final da campanha de Miguel Coelho ela foi um pouco mais interessante do que a dos demais, né? Embora pesquisas mostram que ele foi o que cresceu, mas também é uma coisa que eu venho dizendo, não pode subestimar a Frente Popular. Danilo Cabral cresceu também, chegou a empate técnico no segundo lugar das pesquisas, e eu destaco para a manutenção do voto aí de Raquel, né, que ela se manteve aí com esse patamar de entre 13, 15, 12% desde o início da campanha, e vai conseguindo manter esse eleitorado dela, apesar de todas as investidas dos outros candidatos no Agreste, principalmente, que é a região que ela é mais forte. Então, diante desses fatores aí, eu acho que talvez Miguel Coelho leve uma pequena vantagem, uma ligeira vantagem. E o Anderson Ferreira aposta aí no bolsonarismo, né, no candidato que defendeu desde o início da campanha a bandeira do Bolsonaro, para chegar ao segundo turno. Vamos ver no que vai dar. É um prognóstico muito difícil de ser avaliado. A gente vai falar sobre isso amanhã, às 10 horas, no programa especial de eleições. Eu, professor Marco Aurélio, e amanhã também a gente vai fazer um prognóstico aí de quem serão os possíveis eleitos. É apenas uma projeção dos possíveis eleitos para deputado federal, deputado estadual, analisar as últimas pesquisas e os últimos atos de campanha de cada candidato que vão acontecer. Alguns acontecem hoje, aliás, todos acontecem hoje, que amanhã o candidato em si ele não pode, mas teremos aí as carreatas e que estão marcadas para amanhã, as últimas carreatas da eleição. Aqui já tem 2, né? Uma de Bolsonaro e uma de Raquel. E os demais candidatos devem fazer aí pequenas carreatas. Amanhã vai ser uma festa, literalmente falando. Ô Mário, eu vi assim, durante esse período eleitoral, né, desde a pré-campanha, que a dificuldade maior dos candidatos era sair da sua zona de conforto, né? O Anderson e a Marília da região metropolitana, a Raquel do Agreste, o Miguel ali do Sertão. Então, eles conseguiram trabalhar bem em outras regiões, né? Se isso garantiu o voto, a gente não sabe. Mas, pelo menos presente em outros locais, eles estiveram, né? Estiveram, né? A gente percebe que eles tentaram furar a chamada bolha, né? Deles aí, dos candidatos. Raquel tem uma bolha aqui no Agreste, o Anderson em Jaboatão, o Miguel lá no Sertão, Danilo Cabral. É uma coisa curiosa, apesar de ser do Agreste pouco conhecido, já veio ficar conhecido na reta final. Alguns candidatos se apegaram na eleição nacional, como foi o caso de Danilo com Lula e Anderson com Bolsonaro. Cada um com estratégias tentando furar um pouco a bolha. Eleição que ontem teve o último debate, que ficou marcado pelo desmaio da apresentadora, né, que causou um susto em todo mundo, e ficou todo mundo assustado com aquele barulho, e porque a câmera estava em Danilo Cabral quando ele ia responder, e de repente, quando ele começa a resposta dele, tem aquele barulho e o debate vai para o intervalo sem ninguém entender o que aconteceu. Mas ainda bem que ela está bem, né, foi um susto, ela desmaiou. Não foi nada grave, né? Não foi nada grave, levou uns pontos e tal, mas já está tudo bem. Mas foi um debate que, mais uma vez, mostrou um acirramento entre o Danilo Cabral e o Miguel Coelho. E com ataques, né, a ex-prefeita Raquel, na gestão dela aqui em Caruaru. Ontem à noite tivemos ontem à noite e hoje de madrugada, né, o último debate da eleição presidencial, um debate que foi, em certos momentos, vexatório do ponto de vista da conduta dos candidatos. Acho que teve mais de 10 direitos de respostas que foram concedidos. Eu nunca vi um debate com tanto direito de resposta, mas... eu acho que ficou meio banal, sabe, Laís, esse negócio de direito de resposta. Tudo o pessoal pede direito de resposta. Agora também os candidatos usando muita palavra mentira, usando muitas palavras que são consideradas de ordem pessoal, né, ataca a honra de cada candidato. Foi só no primeiro bloco, acho que Lula pediu 4 direitos de respostas, Bolsonaro pediu 3. Teve a questão da Soraya Tronic também, Simone Tebet. Enfim, foi um debate que chamou a atenção mais pelas polêmicas do que pelas propostas, como 90% dos debates. É por isso que eu acho que o formato do debate, e não é porque tinha aquele candidato padre ontem lá não, que muita gente está questionando, como é que um candidato desse, ele é um cidadão e está na lei
com todo o direito que ele tem, os outros demais têm. Não se tem que questionar o candidato lá, tem que questionar o formato do debate, porque, por exemplo, tem candidato que não participou de nenhum debate, né, que queria estar no debate, como é o caso do Léo Péricles, como é o caso de outros candidatos que não têm representação no Congresso Nacional. Então isso é que tem que ser visto. Debate muito longo, debate com 7 candidatos, eu já disse aqui, é um formato que quando você pergunta no começo do bloco, no final a pessoa até se esquece que você está ali. Tinha muita diferença, né, Mário, da dinâmica de um bloco para outro. Parecia que era a mesma coisa, só que um tinha sorteio de temas, no outro os temas eram livres. O problema também é que os candidatos não respeitavam o tema do por assunto, exemplo, eles fugiam do assunto. Teve um momento que foi Soraya Tronic e Bolsonaro. E aí o tema era segurança pública. Ela vem perguntar se Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. Em seguida emendou com Covid, que não tem nada a ver. Aí ele rebateu, disse que você fugiu do tema, rebateu ela de outra coisa, depois ela entrou na Covid-19. Eu acho que ali, o Bonner, ele foi muito bem na condução do debate, principalmente nos momentos tensos, né? Mas eu acho que ali era para ele ter parado ela. Candidata, faça a pergunta sobre o tema. Eu acho que falta isso também aos mediadores, assim, dizer, o tema é sobre isso, aí pergunta, e aí quando o candidato fugir do tema, também dá resposta, dizer, você responde sobre o tema, porque acaba fugindo demais. E o telespectador não entende aquilo que está acontecendo. Porque eu acho que hoje usa-se muitas frases de efeito, né? Os candidatos sabem disso, que vai usar no TikTok, vai usar no Telegram, no Instagram, e eles sabem, eles usam frases de efeito para depois cortar, as próprias assessorias cortam e jogam nas redes sociais. Qual a avaliação geral desse debate como um todo? Foi um debate que chamou a atenção pela grande audiência. Ontem, 00:20, tinha 30 pontos de audiência, é uma coisa impressionante assim para a Praça São Paulo, né, que é a principal. Justamente, é muita gente assistindo o debate, então muita gente interessada no assunto, porque para vocês terem uma ideia, o debate da Band ele deu 14 pontos de pico de audiência, o do SBT deu 8. Então veja, a Globo deu 3 vezes mais ontem do que o do SBT e 2 vezes mais do que o da Band, né? Isso a gente está falando de uma praça que é São Paulo, mas ontem todos os grupos, o pessoal estava acompanhando esse debate ontem e comentando e debatendo. E uma coisa curiosa ontem foi, depois do debate, os candidatos fizeram uma pequena avaliação e a Renata Lopretti, ela mesma perguntou a avaliação e depois ela tinha uma pergunta específica. O que ficou claro ontem no debate foi que o ex-presidente Lula foi com estratégia, que era enfrentar o Bolsonaro. Quando chegou lá, ele teve que enfrentar o padre Kelmon e ele acabou ficando sem saber como enfrentava ele, acabou se irritando. Naquele momento que os dois discutem, Bonner ameaça chamar o intervalo. Então acho que o debate não foi bom para o Lula, ele perdeu a linha algumas vezes, disse que está praticamente com a eleição ganha. Eu acho que a eleição não se ganha de véspera, é feito. Ninguém, não é peru, né, que morre de véspera. Não pode estar cantando de galo. Acho que em alguns momentos o Bolsonaro foi mal, mas em outros ele foi bem, como foi o caso com a própria Simone Tebet, com a Soraya Tronic, ele também esperou ela, quando ela foi agressiva, ele disse, está aqui, porque a senhora saiu do meu governo, porque a senhora queria cargo e eu dei e depois tirei os seus indicados. Aí, e ela se perdeu toda, ela se perdeu e se enrolou na resposta. Agora, para mim, se você perguntasse quem foi o vencedor do debate, que eu acho isso uma coisa bem de assessoria, para mim foi a Simone Tebet. Eu acho que ela se saiu muito bem de novo. A eleição dela, eu acho que ela é a candidata certa no lugar errado, na eleição errada. Porque é uma eleição polarizada demais, tá metade da população, muito mais, uns 80% dividido aí entre um e o outro, né, entre Bolsonaro e Lula, e ela por ali. Acho que o Ciro foi muito mal, foi o pior debate do Ciro, na minha opinião, o Ciro Gomes. Né, o padre foi para cumprir um papel ali, e ele conseguiu, na minha opinião, que foi tirar do sério Lula e às vezes até o próprio William Bonner, né, que perderá a paciência com ele pelas insistências dele em quebrar a regra, né, não sei o que vai ser desse padre no futuro, como é que a história vai olhar para ele, mas ele ontem, eu acho que naquele momento ali os candidatos tinham que, se os candidatos não aceitavam ele, não era questionar o fato dele ser
padre, não sei, porque tem essa história aí, ele é de uma igreja que ele próprio fundou, mas era levar ele como diz aquele áudio, levar ele a pagode. Se você não leva ele a sério, trate dessa maneira. Justamente, não querer desqualificar como a candidata Soraya, você é um padre de festa junina. Foi péssimo. E depois ela tem um confronto direto dela com ele, e a Soraya vai e ela manda um abraço para o padre que casou ela. Minha gente, 30 pontos de audiência. Não, e você tem a oportunidade de fazer um debate, você vai mandar um abraço para um padre. E ainda usar termo assim, você não tem medo de ir pro inferno? E ele vir dizer, você tá mandando eu ir pro inferno? Ele virou para ele logo. Se transformou. Olha, o padre ontem, ele gostem ou não do que eu vou falar aqui, porque principalmente os petistas estão arretados com ele. Mas ele foi cumprir um papel ontem lá e ele o fez bem. E ele se saiu como uma vítima naquela história, porque no final, nas considerações dele, está vendo como trata um padre, imagine tratando o povo. Então eu acho que era feito Ciro Gomes, pronto, um dos poucos momentos que Ciro Gomes foi bem é quando ele se levanta, que ele olha para o padre e ele faz o sinal da cruz. Então ali eu acho que era o tom para ter dado aquele candidato. E não ficar como Lula. Você é quem aqui que você apareceu e você é candidato? Ele é um cidadão que tem direito de ser candidato. Afiliado. Né? A candidatura dele não foi indeferida. Pois é, então assim, você não pode estar com esse tom. Eu acho que alguns candidatos erraram o tom com relação a ele. Parecia um tom de humilhar, né, Mário? Justamente. E os próprios analistas da TV ontem, após o debate, perguntaram isso ao Lula. O Lula foi responder: não, olha, eu me irritei porque eu tive que responder mesmo, porque eu não aguentei. Aí eu achei muito interessante a fala do Fernando Gabeira, que é ex-deputado federal, né, tem história aí na política brasileira, exilado, né, participou daquele sequestro do embaixador americano, depois ele retorna ao Brasil, tem muita história e é um expert na política. E ele disse: olha, o Lula deveria ter levado, porque a pergunta foi especificamente sobre o Lula, deveria ter levado ele a pagode, deveria ter levado ele na esportiva, justamente, e não se irritar daquele jeito, a ponto de bater boca para o pessoal, para o William Bonner ter que praticamente ameaçar de parar o debate. Então eu acho que esse foi o grande erro do Lula ontem, mostrar essa irritação. E depois a Andréa Sadi disse que conversou com a assessoria do presidente Lula e perguntaram a ele o que foi que houve. E o pessoal disse: a gente se preparou na estratégia para enfrentar Bolsonaro e não soube enfrentar o padre. Às vésperas das eleições, os ânimos acirrados, todo mundo estava ali com tenso, nível, né, alto de estresse. Uma coisa impressionante. Muitas pessoas experientes e nervosas, né? Pois é. Eu acho que acabou rendendo mais memes o debate do que a mudança de voto de alguém ali que estava assistindo. Não, para o entretenimento, né? O debate foi um prato cheio. Mas discussão de proposta a gente muito pouco viu. O que eu ri ontem, né? Assim, foi já na madrugada que eu fui passar no Twitter e eu vi uma postagem que eu não consegui baixar ela. E foi o seguinte: quando a Soraya Tronic disse: candidato Kelvin, padre, assim, eu quero perguntar pro candidato Kelson. Aí ele corrige, Kelmon, aí ela, Kelvin. Aí ele repete de novo a ela, candidato padre. No final imitaram a voz de Silvio Santos dizendo: foi. Você tem... Eu tenho esse vídeo aqui. Então, vamos soltar esse áudio pra gente encerrar aqui o programa. Vamos lá, é uma imitação do Celso Portiolli imitando o Silvio Santos. Vamos lá. Pergunta: qual o nome do candidato à presidência pelo PTB? Padre Kelson, Padre Kelvin. Bota no cabo, Rodrigo. Tá? Vamos no cabo, então. A gente vai botar a imitação do Celso Portiolli. Vamos repetir aqui para vocês. Quem vai a gente encerrar aqui? Candidato à presidência. Voltar. Pergunta: qual o nome do candidato à presidência pelo PTB? Padre Kelson, Padre Kelvin, candidato Padre Kelman. E aí tá. E ela não vai saber. Da Soraya Tronic para responder. Pronto, Laís. Eu vou ficar aqui com o Renata no Manhã Cidade. 10 horas tem um momento político, a gente vai falar mais sobre esse debate. Às 11 horas eu bati um papo com o professor Marco Aurélio sobre a nossa cobertura da eleição 2022. E amanhã, Cidade, 10 horas. Amanhã, 10 horas, e a gente volta segunda-feira com os eleitos
E... Não, a gente volta domingo, 7 horas da manhã. Domingo, 7 horas da manhã. Tem a programação toda especial dedicada às eleições. Verdade. Abrimos a programação domingo com o Rodrigo Miranda aqui, trazendo as primeiras notícias, literalmente, né, Rodrigo? Porque tu vai chegar antes de abrir as urnas. A abertura das urnas, né? A gente vai trazer todas essas informações para vocês. Exatamente. Bom, Mário, obrigado, viu? E até mais tarde, no Manhã Cidade. Daqui a pouquinho, né? Rodrigo, vamos pro futebol? Vamos lá, futebol agora, porque o Central joga bem e venceu o Maguari por 2-0 no Lacerdão. Com o resultado, a equipe aqui de Caruaru assume a liderança do grupo. Isso mesmo, e a gente te conta todos os detalhes dessa partida, 10h40, no Pronto Torcedor com o Eri Santos, dentro do Manhã Cidade. E 11h30 da manhã vem chegando Maria Clara Lopes e Patriota Júnior, com todos os detalhes do que aconteceu e o que vai acontecer. Tem